aos internautas que nos assistem. De acordo com a resolução número 254 de 2013, solicito ao vereador Julimar, não, é o Julimar, né? Faça a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Amém. 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 Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Na ordem do dia, temos em mãos projeto de lei do Executivo número 069/2020. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Senhor presidente, demais colegas vereadores e funcionários da casa, internautas que nos acompanham, boa noite a todos. Solicito a dispensa da leitura do projeto apenas da justificativa. Autorizado, secretário, e faça com os outros projetos também. Ok, obrigado. Projeto de lei do Executivo número 069 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a presente propositura, que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$50 mil para despesas de custeio destinadas às ações para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Assim sendo, encaminhamos o presente projeto de lei apelando para o espírito público dos nobres vereadores na aprovação da referida matéria em sessão extraordinária a ser realizada nesta Casa de Leis, em regime de urgência especial, para que possamos efetuar o repasse para a Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura Municipal de Viradouro, 6 de julho de 2020, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, Prefeito Municipal. Verifique os pareceres. Parecer por escrito da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao trâmite, passo a consultar os membros. Presidente Ernei. Apto a tramitar, secretário. Membro Marcos Ayrton. Apto a tramitar. E membro Paula Mendes. Apto a tramitar. Comissão de Finanças. Presidente Éder. Apto a tramitar. Membro Edson Luiz. Favorável a tramitar. O Paulo Afonso está ausente, né? Consulto o primeiro suplente Julimar. Apto a tramitar. Apto a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 071/2020. O projeto possui pedido de tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e dê sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de lei do Executivo número 071 de 2020, que dispõe sobre a dispensa, em caráter excepcional, da Conferência Municipal de Cultura para a eleição do Conselho Municipal de Cultura de Viradouro. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei anexo que tem o escopo de autorizar que seja constituído o Conselho Municipal de Cultura de Viradouro de forma distinta ao que dispõe o artigo 6º da Lei Municipal 3.672, de 3 de março de 2020,
visando promover maior celeridade na nomeação dos membros, bem como evitar que seja ocasionada aglomeração neste momento de pandemia, vez que uma conferência de portas abertas pode trazer várias pessoas a um só local. Outra questão que demanda a celeridade na formação do Conselho é a necessidade de operacionalizar a Lei Nacional número 14.017 de 2020, sancionada pelo Presidente da República, que versa sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 06, de 20 de março de 2020, referida à lei conhecida popularmente como Lei Aldir Blanc. Esta normativa disciplina o auxílio emergencial em si a profissionais de cultura e pessoas jurídicas de atividades culturais por conta da pandemia, algo similar com o que o governo federal está fazendo com o outro auxílio emergencial existente. A diferença entre eles é que o auxílio da cultura será repassado aos estados e municípios para que esses possam fazer o repasse a quem lhe é de direito. Para que a Lei Nacional 14.017 possa ser operacionalizada em nosso município, deverá ser providenciado minimamente, sem prejuízo de outros, os pontos elencados a seguir, entre outros. Nomeação dos membros que compõem o Conselho Municipal de Cultura. Instituição de seu regimento interno contendo normas de funcionamento, inclusive periodicidade das reuniões. Criação de CNPJ e conta bancária do fundo, se atentar para obrigações contábeis por DCPF. Definição dos critérios municipais para operacionalização do auxílio no âmbito municipal, nos termos dos artigos 7º e 9º da referida lei. Definição dos critérios de prestação de contas para os contemplados por força do inciso 2º, artigo 2º, combinado com os artigos 10 e 11 da Lei Nacional. Criação de comissão responsável por analisar os cadastros, analisar os pedidos de auxílio e acompanhar o seu repasse e a prestação de contas naquilo que couber. Criação do cadastro municipal cultural para cadastro das pessoas e espaços descritos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 2º da Lei 14.017/2020. Instituição por meio de decreto ou portaria, quanto aos critérios municipais, sempre em respeito à Lei 14.017/2020. O edital para que os profissionais de cultura se cadastrem. Assim sendo, encaminhamos a presente propositura para apreciação e posterior aprovação pelos nobres pares desta coluna da Casa de Leis, em regime de urgência especial, dentro da celeridade que o caso requer. Prefeitura Municipal de Viradouro, 6 de julho de 2020, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, prefeito municipal. Acompanhe o projeto, parecer por escrito da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, passa a consultar os membros. Presidente Ernei. Apto a tramitar, secretário. Membro Marcos Ayrton. Apto a tramitar. E membro Paula Mendes. Apto a tramitar. Comissão de Finanças, presidente Éder. Apto a tramitar, secretário. Membro Edson Luiz. Favorável. E o primeiro suplente, Julimar. Apto. Apto a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. E os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Esse projeto de lei vai entrar agora, tem que passar pelas 3 comissões, eu passo só duas. A emenda passa só na Constituição e Justiça, não precisa passar nas outras. É isso mesmo, Júlio? Eu só consulto a Comissão de Justiça e Redação. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 001/2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da proposta e de sua justificativa, e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 2020 estabelece novas regras para o regime próprio de previdência social do município de Viradouro,
conforme a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Passo a ler a justificativa. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. O presente tem por finalidade encaminhar para a apreciação dessa Egrégia Casa de Leis a proposta de emenda à lei orgânica que estabelece novas regras para o regime próprio de previdência social do município de Viradouro, conforme a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. A proposta tem por objetivo adequar a lei orgânica do município de Viradouro às disposições da emenda constitucional número 103 de 2019, que estabeleceu regras para o regime próprio de previdência social. As referidas mudanças são necessárias e urgentes, não apenas para adequar as aposentadorias e pensões dos servidores às novas regras constitucionais, mas também para assegurar o equilíbrio financeiro atuarial do empréstimo. Além disso, a portaria número 1348 de 2019, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, concedeu prazo até 31 de julho de 2020 para que os municípios comprovem, entre outras questões, a adequação da legislação municipal às normas da emenda constitucional número 103 de 2019. No mais, por conta da revisão ser um trabalho que demanda várias horas de trabalho e análise, o município contratou uma empresa para realizar a referida revisão, visto que a Procuradoria Jurídica, de maneira formal, informou que não teria tempo hábil, apesar de dispor de conhecimento técnico. Diante disso, aguardamos que essa proposta de emenda à lei orgânica seja apreciada e votada pelo Poder Legislativo com a urgência necessária à obediência do prazo estabelecido na portaria 1348 de 2019 da CEPRT. Vereador 2020, Antônio Carlos Vieira de Souza, prefeito municipal. Passo a consultar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E apresenta o parecer por escrito, concordando com o trâmite do projeto. Consulta os membros. Presidente Ernei. Apto, secretário. Membro Marcos Ayrton. Apto a tramitar. E membro Paula Mendes. Apto a tramitar. Apto a tramitar, presidente. Coloca a proposta em discussão. Presidente, Oi. eu vou falar um pouquinho, tá? Rapidinho. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários que estão aí na Câmara Municipal, né? Transmitindo a sessão, e os internautas que nos assistem. Nós estamos aqui para votar uma emenda à lei orgânica que tem como base a alteração, né, no regime próprio de previdência social. Então, eu gostaria de estar esclarecendo aos internautas, aos servidores que estão nos assistindo, que antes de darmos início, né, à sessão, nós tivemos a participação do Cristiano e do Dr. Rafael Junqueira, que esclareceu algumas dúvidas que tínhamos, em especial, eu estava com muitas dúvidas, por conta que a portaria, né, fala realmente que os estados, os municípios e o Distrito Federal têm até o dia 31 para fazer as adequações de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019. Essa emenda constitucional é que ocorreu a reforma previdenciária o ano passado, que todos nós sabemos que houve essa reforma e os estados, os Distritos Federal e os municípios ficaram fora, mas eles vão ter que se adequar à reforma que houve o ano passado, votada pelos deputados no Congresso Nacional. Então, um dos pontos é a alíquota e o comprometimento, a responsabilização do ente federativo, que é a prefeitura, a administração pública, né, direta, no pagamento agora, né, com relação aos funcionários que saem, por exemplo, por incapacidade ou ficam doentes. Antes era a Previdência que pagava os seus rendimentos durante esse período de afastamento. Agora, o ente federativo que vai assumir, certo? Isso, de acordo com a emenda constitucional, com a reforma, o ente tem que assumir. Então, por isso que tem que ser votado até dia 31.
E nessa emenda que nós estamos votando hoje, consta essa responsabilização do ente federativo. Então, nós temos que pôr esse projeto, né, em discussão e agora em votação, porque um dos 2 pontos que é para ser analisado até agora, o dia 31, é a alíquota que já foi votada numa sessão anterior, né, que nós estabelecemos a alíquota mínima de 14%, e agora a responsabilização do ente federativo. Há outros aspectos também aqui que estão sendo colocados. Eu analisei tudo, e são aspectos que estão de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019. Nós, vereadores, não temos como fugir, certo? São coisas que nós temos que adequar, porque a reforma previdenciária houve lá em cima, e os municípios e o Distrito Federal e os estados vão ter que se adequar. Então, agora, nós estamos fazendo, como até o Rafael Junqueiro e o Cristiano falou, isso daqui vai ser uma base para depois nós adequarmos a lei complementar, se eu não me engano é 45 de 2010, né, que trata dos servidores públicos do nosso município. E nessa lei complementar, que é uma coisa que muitos servidores públicos vieram me perguntar, com relação à idade, que houve alteração da idade. Aqui, diante da reforma previdenciária, a idade para a mulher, que era 60 anos, passou para 62, se não me engano, e homem foi para 65, manteve. Uma coisa assim. Então, por exemplo, professores. Os professores, né, aposentavam com 55 anos. Com a nova reforma, eles estão aposentando com 57, certo? Então, isso é algo que veio lá de cima que nós vamos ter que se adequar. Só quero dizer o quê? Isso é uma coisa base que nós estamos analisando para ser aprovado, para depois nós complementarmos, adequarmos a lei complementar, seguindo essa reforma previdenciária que teve. O período de transição, que muitos perguntam, mas vai mudar a idade, eu estou para aposentar. Vai ter o período de transição, é direito adquirido, gente, é direito adquirido. Quem já está para aposentar não vai ter que cumprir mais 2 anos, 3 anos, que muita gente pensa. Vai ter o período de transição. Tem as regras de transição, que isso nós vamos adotar depois na lei complementar. Eu apenas estou discutindo, comentando sobre o projeto para deixar claro isso para os servidores, que muitos perguntam, mas eu já estava para aposentar, agora vou ter que esperar mais. Então, isso nós vamos depois discutir na lei complementar, e nós vamos ter que usar como base que nós não podemos fugir a reforma previdenciária que houve no âmbito nacional. Obrigado, presidente, viu, por você ter dado a oportunidade de eu apenas esclarecer isso, porque muita gente pergunta, tá bom? Obrigada. Beleza. Tá bom. Coloca a proposta em votação, os colorados permaneçam como estão e os contrários se manifestam. A proposta foi aprovada em primeiro turno, por unanimidade. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Tendo em número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos e Deus abençoe a todos.